Olá! Neste vídeo falaremos sobre doação de órgãos e doação de sangue. Tá? Provavelmente é possível, que caia na redação ou um ou outro assunto. Como os dois estão muito interligados, a argumentação é muito parecida, nós trataremos dos dois tipos de doação aqui, então, em conjunto. Para você, então, se contextualizar, lembrando que quando a gente fala para você se contextualizar, a gente está se referindo aos dados que você pode colocar na sua redação, principalmente ali na introdução. Tá? Hoje, no Brasil, nós temos uma quantidade muito pequena de doadores, tanto de sangue quanto de órgãos. Apenas 1,6% da população brasileira é doadora de sangue. Segundo a ONU, o ideal seria entre 3% e 5%. Ou seja, nós estamos na metade do mínimo recomendado pela ONU. Estamos muito aquém, portanto, de uma quantidade necessária para a boa vida dos cidadãos. Sobre a doação de órgão, 47% dos familiares não aceitam doar órgãos do parente falecido. Hoje, segundo a legislação brasileira, cabe à família a escolha da doação ou não dos órgãos. E 47% das famílias simplesmente não aceitam. E ainda tem uma outra grande parcela que não sabe da quantidade, da vontade do falecido e assim por diante. Em 2018, havia quase 33 mil pacientes na lista de espera de órgãos. Ou seja, o aumento da quantidade e, portanto, da aceitação de famílias para a doação de órgãos significaria um impacto positivo na vida de pelo menos hoje, 33 mil brasileiros. Por que isso ocorre? Bem, me parece que o Kant é um excelente repertório para esses temas, as doações. Por quê? O que o Kant nos ensina com o imperativo categórico? O Kant nos fala que nossa ação tem que ser um exemplo. Lembre-se que o que é o imperativo categórico? Haja como se a sua ação se tornasse uma lei universal. Ou seja, imagine que todos agissem como eu. Como que seria o mundo? Bem, isso seria uma ação ética, uma ação, portanto, que pensa não em você, não apenas no seu umbigo, mas em todo o universo. Não só nem no Brasil, hein? Estou falando em todo o mundo. Então, uma ação que seria exemplo, que seria modelo para todo mundo. Essa ação é a ação ética, nos diz Kant. Bem, o que é, então, a falta de doação? Bem, a falta de ações éticas. Me parece bem fácil de entender que a doação de sangue e de órgãos se referem a ações éticas no sentido kantiano. Por quê? Pois se tratam de ações que visam a coletividade. Eu mesmo não sairei beneficiado. E isso não importa, diz o Kant. O que importa é a coletividade vai se sair beneficiada? O mundo vai ser um mundo melhor se eu agir dessa maneira? Sim. Portanto, é uma ação ética. Bem, a ação ética kantiana está intimamente ligada a uma ação altruísta. Ou seja, a falta de doação de órgãos e sangue, com certeza, está relacionada a uma baixa sensibilização e a um baixo altruísmo presentes na nossa sociedade. Além disso, a um alto individualismo. Bem, consequência. A consequência, infelizmente, não é nem um pouco simples. A consequência são mortes. Pessoas, todos os dias, morrendo por falta de órgãos e por falta de sangue compatível nos hospitais brasileiros. A
As duas doações também estão relacionadas a uma falta de conhecimento. Bem, o Kant, aquele grande louvor da razão, como você deve se lembrar, também está nos ajudando aqui, né? Está tudo conectado. A falta de informação é talvez a grande responsável, além do individualismo, além do egoísmo, para a falta de doação de órgãos e de sangue no Brasil. Existe muita ignorância em relação a isso, né? Pensa-se muita coisa errada, né? Tem-se muito medo descabido. Falta muito esclarecimento, existem muitos mitos relacionados às doações. Isso leva a preconceitos, né? Toda falta de conhecimento, e eu acho que isso deve ficar muito claro para você, falta de conhecimento e preconceito sempre estão juntos. Não existe preconceito que não esteja relacionado a uma real falta de conhecimento, né? Os dois sempre andam juntos. Bem, quais tipos de medos e preconceitos que estão relacionados aí à questão da doação de órgãos e sangue? Bem, existe muito medo da reação de parentes, né? Principalmente no caso dos órgãos. O que os parentes vão pensar se eu resolver doar os meus órgãos? Muitas religiões proíbem e ou muitas vezes alguns religiosos, desconhecendo da própria religião, né, seguem algumas ideias que acabam freando a quantidade de doação de órgãos e sangue. Uma suspeita de comércio ilegal, sim, existe o comércio ilegal, mas isso acaba sendo motivo para que as pessoas não doem órgãos. Eu não vou doar sangue, eu não vou doar órgão porque existe comércio ilegal disso. E daí por uma total falta de conhecimento, né, porque existem regras muito claras de onde você pode doar, quando você pode doar, né? As pessoas acham que a doação, o comércio legal acontece em qualquer momento. Se eu for lá no hospital da minha cidade e doar o meu sangue, isso vai ser clandestinamente usado? Não, né, gente? Não é assim. E também tem muita desconfiança em relação ao médico, sabe? O médico que é o profissional da saúde, o médico que está lá para ajudar, ele sofre também muito preconceito. Infelizmente, existe um discurso muito generalizado na nossa sociedade de que o médico também, ele está ganhando para isso, ele vai receber uma propina. Sim, existem alguns casos, mas são isolados. Infelizmente, esses casos são usados no meio normal nosso, né, no nosso cotidiano, como justificativa para não se doar, né? Ou seja, isso tudo está embasado numa falta muito grande de esclarecimento a respeito do tema. Bem, consequência direta disso, né, uma redução de sentimento de empatia, uma sociedade então pouco empática, uma sociedade marcada pela falta de reciprocidade, de cuidado com o outro, de consideração do outro, uma sociedade então pouco altruísta. Trouxe dois filmes aqui para você, os dois são bem famosos, e os dois são bem bons, assim, não é filme que você assiste só para vestibular, não, tá? São filmes realmente super legais para a gente entender e pensar e questionar um pouco sobre a doação de órgãos. Primeiro, Um Ato de Coragem, com Denzel Washington, é um filmaço, né? O pai está precisando de doação para o filho de órgãos. O médico fala, não tem jeito, não tem órgão. Ele vai lá, fecha o hospital, pega uma arma, fecha o hospital, ameaça matar as pessoas e fala, eu só vou sair daqui e só vou liberar as pessoas se fizerem o transplante no meu filho. É um filmão que mostra, então, como é difícil conseguir órgãos aqui nos Estados Unidos, mas é claro, você deve falar isso na redação, isso se aplica à realidade brasileira, inclusive essa frasezinha é bem boa, isso se aplica à realidade brasileira. A agonia de pessoas necessitadas de doação tanto de órgão quanto de sangue é muito bem retratada aqui nesse filme. Também nesse outro, Uma Prova de Amor,
que tem várias questões legais, é um filme com muitas referências que faz a gente pensar sobre muitas coisas, mas ele surge de uma polêmica muito grande, né? Um casal resolve ter uma filha que será doadora da filha mais velha. Ou seja, imagina, eu sou um pai, eu tenho uma filha, ela está com leucemia, ela precisa de sangue e de medula, não tem ninguém compatível, eu vou lá, tenho uma filha, só para que essa filha mais nova seja doadora da mais velha, porque elas serão compatíveis por serem irmãs. Um grande imbróglio da ética médica, muita discussão legal sobre isso, e mostra também até onde chega o desespero para conseguir sangue e para conseguir órgão, no caso, a medula. Fica aí a dica de 2 gigantes filmes para vocês. Espero que tenha ajudado um pouco. Façam essa redação, tenham bons estudos e até a próxima.